Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Aula da Tati. O objetivo aqui é discutir com carga teórica assuntos que concernem a DTM e a dor orofacial. Eu me chamo Tatiana Foscaldo e o tema de hoje é como o bruxismo sobrecarrega a ATM. Bom, vamos lá, vamos começar mais uma aula da Tati. Hoje a gente vai falar sobre qual é o processo através do qual o bruxismo pode ser considerado uma sobrecarga para a articulação temporomandibular, certo? Como que isso acontece? A gente já falou aqui, em vários vídeos sobre os tipos de bruxismo, então tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de pensar no paciente articular, no paciente que te procura com uma alteração articular. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que saber, relembrando um pouco aqui de anatomia e fisiologia articular, é que as superfícies articulares em si, propriamente ditas, elas não são inervadas nem vascularizadas. Por quê? Porque senão o movimento articular, a função articular, geraria dor, certo? Então, as superfícies articulares propriamente ditas, fossa, disco e cabeça da mandíbula, a zona onde elas se relacionam, não há inervação nem vascularização para que isso aconteça de uma forma funcional e sem dor. E quem que nutre essas áreas, se elas não são inervadas nem vascularizadas? Essa nutrição vem desse tecido vivo que reveste a articulação, que é a sinóvia, que produz o líquido sinovial. E esse líquido ele é espalhado por essas superfícies durante a função mandibular. Então é muito importante a gente lembrar que esses nutrientes produzidos pela sinóvia, eles têm que ser levados para todas essas áreas articulares. E em que momento isso acontece? Durante a carga funcional, durante a função. Então, toda articulação, ela precisa de movimento e precisa de carga, tá? Desde que essa carga seja funcional. Então, a articulação, isso é saudável para a articulação. Da mesma forma que estimula a produção de líquido sinovial, que vai nutrir, hidratar todas as regiões dessa articulação, essa carga e esse movimento também estimulam com que metabólitos do metabolismo articular sejam removidos, tá? Então a carga, a articulação, ela precisa estar em movimento e precisa estar sobre uma carga funcional, certo? Isso é muito importante para a gente começar o vídeo de hoje. A gente lembrar que a ATM, como toda articulação, precisa de uma carga funcional. Precisa estar habilitada a fazer os seus movimentos articulares. Isso é muito importante a gente ter em mente. E essa carga funcional vai permitir o espalhamento desses nutrientes produzidos pela sinóvia e também a remoção de metabólitos do metabolismo articular. Então, essa articulação precisa estar se movendo sob uma carga funcional, certo? O problema é a sobrecarga. O problema é quando essa carga extrapola o limite funcional que essa articulação é capaz de suportar, tá? Esse é que é o problema. Então, quando a carga excede esse limite funcional e gera uma sobrecarga, é aí que vai haver fragmentação de fibras de colágeno, presente nesse líquido sinovial, que podem iniciar um processo de condromalácia. É aí que vai acontecer essa sobrecarga, ela pode exceder a pressão capilar na região articular e à medida que ela excede essa pressão articular, ela gera um ambiente de hipóxia nessa articulação. Então, esses são dois mecanismos importantes que a gente acredita que a sobrecarga leve a uma falha do sistema, Então, fragmentação dessas fibras de colágeno associada a esse mecanismo de hipóxia e reperfusão que vão acabar culminando com o processo de aumento de fricção
articular. Então, como que essa sobrecarga por hipóxia e reperfusão gera esse aumento de fricção articular? Então, tem um artigo muito bonito do Tanaka, de 2008, onde ele tem um esquema que eu represento aqui para vocês, né? Uma adaptação do esquema do artigo. Na verdade, a primeira vez que eu vi esse esquema foi num artigo da Nitzan, de 2001. Né? A Nitzan, que é uma autora que começou aí, desbravou a metodologia da artrocentese, da lavagem articular. E aí o Tanaka volta em 2008 com esse esquema, num artigo muito bonito falando sobre a lubrificação articular. Então eu gosto muito desse artigo, é um artigo que eu sempre leio antes de dar aula de articulação, eu sempre volto nele, porque ele é um artigo muito base. Então, vamos imaginar que essa articulação esteja bonitinha ali, com o disco bem posicionado, certo? Sobre a cabeça da mandíbula. Tanto a cabeça da mandíbula, como o disco, como a fossa articular, estão revestidos por essa camada de fosfolipídio, que é uma camada importante, que protege todas essas estruturas. E vamos imaginar que essa articulação esteja sofrendo uma sobrecarga. Sofreu uma carga além do limite funcional. Que sobrecarga é essa? Pode ser um macrotrauma, por exemplo, esse indivíduo sofreu um acidente e de moto, estava sem capacete, detonou a região da face e a articulação. Pode ser também um microtrauma diário, como bruxismo de vigília, hábito de roer unha, onicofagia e outras parafunções orais, tá? Então, macrotraumas e microtraumas podem fazer com que essa carga seja ultrapassada, né? Podem funcionar como uma sobrecarga dessa articulação, né? Então vamos imaginar o bruxismo, por exemplo, né? Vamos imaginar o nosso paciente que faz um bruxismo de vigília, onde ele mantém essa musculatura tensionada, ou toca os dentes, ou tensiona sem tocar dente, ou aperta os dentes, né? E mantém essa sobrecarga na articulação quando a articulação deveria estar descansando, digamos assim. Bom, o que acontece? Essa sobrecarga, como eu já falei, vai ser maior do que a pressão capilar dentro dessa articulação que nutre essas regiões, né? E aí, esse ambiente de hipóxia gerado, ele vai ser acompanhado de uma reperfusão. Então, quando essa articulação é liberada da sobrecarga e rola essa reperfusão, isso vem acompanhado de muitos radicais livres. E o que os radicais livres fazem melhor, gente? Eles degradam. E o que eles degradam melhor? Colágeno existente no líquido sinovial, por exemplo, certo? Então, essa reperfusão cheia de radicais livres, ela tem o potencial de degradar esse ácido hialurônico presente no líquido sinovial, tem o potencial de degradar essa camada ativa de fosfolipídios que reveste as superfícies articulares e que é importantíssima para a integridade dessa articulação, e isso faz com que haja um aumento de fricção articular, porque a gente perdeu componentes importantes dessa homeostase articular. E esse aumento de fricção, essa articulação agora vai começar a funcionar com mais fricção, com menos proteção, porque o sistema sinovial de lubrificação ele foi prejudicado por conta dessa sobrecarga. No caso, eu usei de exemplo um microtrauma como o bruxismo de vigília ou até mesmo a onicofagia, certo? Então, é importante a gente ver esse paciente, e aí o bruxismo de vigília, principalmente, o paciente que faz bruxismo de vigília, principalmente, como importante fator de sobrecarga para essa articulação temporomandibular, tá? Porque a articulação, como eu comecei o vídeo, ela foi feita para movimentar. Ela não foi feita para tolerar cargas estáticas, como o paciente com bruxismo de vigília faz muito bem. Isso é interessante, até uma comparação, se a gente for fazer, do paciente bruxismo de vigília versus paciente bruxismo do sono. Vamos pensar que a maior parte dos eventos de bruxismo do sono é do tipo o quê? É do tipo fásico, né? Já abordei isso em outros vídeos. O que é o tipo fásico? É o paciente que faz o famoso rangimento dental, tá?
Então, é uma sobrecarga? É, mas ela não é tão estática, né? O paciente movimenta. Pior para a articulação são sobrecargas estáticas, que mantêm essa articulação parada. E aí, no bruxismo do sono, o bruxismo do sono do tipo tônico, do tipo de que só tensiona, só aperta ou só toca dente, ele é bem mais raro. 88% dos eventos de bruxismo do sono são mais do tipo fásico. Quando a gente traz isso para o bruxismo de vigília, a maior frequência, o tipo de atividade mais frequente é o quê? É o tensionamento dessa musculatura sem toque ou o toque de dente. Então, são sobrecargas mais estáticas, onde essa articulação ela não está movimentando, né? E aí não vou nem falar dos apertadores. Talvez para a questão da ATM, o pior sejam os apertadores dentais, né? Os pacientes que fazem o bruxismo de vigília do tipo apertamento. Esses fazem uma sobrecarga enorme e bem estática dessa articulação. E aí, essa sobrecarga excede o limite funcional, degrada fibras de colágeno, gera uma hipóxia. Essa hipóxia, seguida de reperfusão, vem repleta de radicais livres, que são especialistas em detonar esse sistema de lubrificação sinovial, certo? Então, gente, articulações foram feitas para movimentar. Falando ainda sobre os diferentes tipos de bruxismo, então eu conversei com vocês sobre a diferença do bruxismo fásico para o bruxismo tônico, e a gente acredita que as atividades, os comportamentos musculares mais tônicos, que podem estar presentes tanto no bruxismo do sono quanto no bruxismo de vigília, ok? Eles são mais prevalentes no de vigília. No sono a gente tem a maior prevalência da atividade fásica. E aí tem esse artigo muito interessante que eu queria dividir com vocês, um artigo feito com um elemento finito da articulação temporomandibular. E olha o que eles observaram. Eles fizeram vários tipos de carga, né? E a carga mecânica mantida, ou seja, a sobrecarga que foi feita como se estivesse imitando um apertamento, uma sobrecarga mantida, ela reduziu significativamente os níveis de nutriente em certas zonas, e essa redução foi uma redução crítica, tá? Que nessas zonas levou à morte celular e poderia levar a cerca de 13% de redução do volume desse disco. Olha que interessante. Olha como essa carga mantida, como essa atividade tônica pode sobrecarregar essa articulação a níveis críticos onde há morte celular, tá? Então é um estudo muito interessante, eu ainda não tinha lido, eu vi esse artigo durante a aula do Dia do Bruxismo da professora Juliana Studzinski Barbosa e imediatamente fui atrás dele para ler, porque essa é realmente uma informação muito importante para a gente ter quando a gente fala de bruxismo sobrecarregando a ATM. Pois bem, então talvez o tipo de bruxismo do sono, por ser mais fásico, acabe sobrecarregando menos do que esse tipo mais tônico, certo? Ok. E aí a gente tem que falar de uma outra situação. Então a gente falou aqui como esse bruxismo, vamos resumir, né? Como esse bruxismo sobrecarrega a articulação temporomandibular. Primeiro, a gente tem que saber que a articulação foi feita para movimentar e para sofrer uma carga saudável, uma carga funcional. Ela precisa dessa carga funcional para produzir líquido sinovial, para manter esse sistema sinovial ativo. Então, a carga funcional, ela é bem-vinda e as articulações funcionam muito bem com ela. O problema é quando a gente passa para a sobrecarga. E aí, trazendo sobrecarga para a nossa ATM, essa sobrecarga pode ser um macrotrauma, esse indivíduo pode sofrer um acidente, né? E ter uma sobrecarga mecânica muito forte nessa articulação, gerar dano de tecido nessa articulação, fraturas, rompimento de ligamento. Ou essa sobrecarga pode ser na forma de um microtrauma, uma atividade frequente, de menor intensidade que o macrotrauma. O macrotrauma é grande intensidade e baixa frequência. E o microtrauma, alta frequência e baixa intensidade. Então, seria uma sobrecarga ali bastante frequente, mas de menor intensidade que um macrotrauma. E como essa sobrecarga frequente, diária, pode detonar o sistema sinovial, né?
Como que ela faz isso? Através da degradação de colágeno e desse mecanismo de hipóxia e reperfusão, né, gerado quando há uma sobrecarga, que culminam com a alteração desse sistema sinovial e com a degradação desse sistema sinovial, certo? Então, a gente tem que olhar esse paciente com bruxismo, com possível sobrecarga para articulação temporomandibular, para a gente abordar esse tipo de paciente. E aí, dado que existe uma sobrecarga, né? Dado que existe uma sobrecarga como o bruxismo, por exemplo, o que é melhor essa sobrecarga? É melhor que ela aconteça numa articulação com um disco deslocado com redução ou numa articulação com um disco deslocado sem redução, né? Então, essa é uma outra reflexão importante. Porque o indivíduo que tem o disco deslocado com redução, vocês concordam comigo que ele está mais protegido, né? O disco estar na sua posição durante algum momento desse movimento articular, ele está protegendo essa articulação melhor do que quando ele desloca sem redução. Ou seja, quando ele, em momento algum, está posicionado sobre a cabeça da mandíbula. E aí a gente vê artigos como esse do professor... Ah, não, esse não é do Ricardo Teixe. Não, acho que é do professor Ricardo Teixe. São dois artigos diferentes, na verdade. O primeiro fala sobre a prevalência da doença degenerativa em indivíduos com deslocamento de disco, certo? Se eu não me engano, essa primeira revisão sistemática, inclusive, é do professor Porporati também. E o que eles trazem para a gente, essa revisão? Que quando o disco desloca, a chance de desenvolver doença degenerativa é de cerca de 33%. Agora, quando ele desloca sem redução, né, quando ele não volta a se relacionar, aí essa prevalência aumenta para 66%, tá? Então, é muito interessante o resultado dessa revisão sistemática do professor, da equipe lá, né, do professor André e vários outros autores, que mostram para a gente que o deslocamento de disco sem redução, ele é mais risco, sim, de doença degenerativa, aumenta muito a prevalência da doença degenerativa nessas populações, tá? Então, se o seu indivíduo tem deslocamento de disco sem redução, chegou para você travado e tem bruxismo, concorda comigo que esse é um paciente de alto risco? Então, a gente tem que liberar essa articulação, a gente tem que fazer um controle desse bruxismo, a gente tem que abordar o bruxismo de vigília, a gente tem que botar placa para proteger essa articulação se existe ali um bruxismo do sono, além de proteger os dentes, certo? Então, a gente vai atuar no sentido de melhorar essa homeostase articular como um todo. E o segundo artigo, esse sim, do professor Teixe, ele já mostra para a gente que o risco de degenerar depois que o disco desloca sem redução também é bem maior. Então, eles compararam o odds ratio do deslocamento com e sem redução e viram que a partir do momento que é sem redução, o risco de desenvolver uma alteração degenerativa do tipo uma osteoartrite ou até um osteófito foi maior, tá? Então, dois artigos interessantes aí que abordam a alteração da doença degenerativa com base no posicionamento do disco, tá? E por que eu estou trazendo eles aqui agora? Porque se esse paciente, além dessa alteração de disco, tem essa sobrecarga, tem o bruxismo atuando ali como microtrauma diário, a importância da gente diagnosticar isso e a gente ajudar esse paciente a controlar esse bruxismo da vigília, ajudar ele a tentar reduzir através de educação, orientação e todas as abordagens que a gente faz aí no nosso dia a dia. Então, eu termino esse vídeo ilustrando o caso de uma paciente com esse perfil, que na verdade ela procurou o otorrino com uma queixa de dor de ouvido, não tinha nada no ouvido, mas ela também tinha uma queixa de limitação de abertura de boca. O Dr. Tiago encaminhou para mim, né? E ela chegou para mim com esse travamento, com essa hipomobilidade articular. Vamos ver o vídeo dela. Bom, além dessa hipomobilidade, uma paciente com bruxismo de vigília, com relato bem prevalente, bem frequente de bruxismo de vigília, uma paciente que adorou usar o Bruxap, tá? Usou, adorou
e a gente conseguiu identificar que era uma atividade bastante frequente e provavelmente isso contribuiu muito para que ela chegasse a esse quadro de travamento. Ela relatava que instalava até que parou de instalar e ela começou a sentir essa dificuldade funcional que culminou com que ela procurasse ajuda, apresentando esses cerca de 29 milímetros ali de abertura. E aí, como que a gente abordou? A gente fez uma consulta com liberação articular, com viscosuplementação, manobra, exercícios. Ela não pôde fazer fisioterapia porque ela ia para o intercâmbio em 5 dias. Ela tinha um relato clínico de bruxismo do sono também, então foi feita uma placa oclusal direta para ela. No dia seguinte, ela foi para a instalação da placa. E controle de bruxismo da vigília, que ela viajou usando e foi me mandando os gráficos do aplicativo, onde a gente viu que existia uma alta frequência e ela foi educada de que aquilo pioraria muito a situação dela, né? Então, onde eu quero chegar mostrando esse caso para vocês? Que eu acho, num caso como esse, vazio você só fazer o procedimento. Se você só viscosuplementa, libera e não orienta, e essa paciente não entende que o bruxismo de vigília que ela faz potencialmente piorou muito a situação dela, ela pode acabar voltando para essa situação. Então, é muito importante a gente identificar o bruxismo nesses pacientes articulares, tá? Porque ele é uma importantíssima forma de sobrecarga articular. Então, a gente não pode só abordar esse paciente já tratando e deixar de lado e esquecer a importância do bruxismo. Então, se esse indivíduo, além do problema articular, tem um bruxismo do sono, bruxismo de vigília, ou os dois, a gente tem que atuar na forma de também melhorar a questão do bruxismo, sendo do sono com a placa, sendo da vigília com educação, orientação, treinamento de relaxamento. Esse paciente tem que aprender o que é estar relaxado, porque para ele é normal estar com a boca travada, tensionando essa musculação, sobrecarregando essa articulação. Então a gente tem que ensinar isso para ele, isso é parte importantíssima da nossa abordagem, né? Então, como que o bruxismo sobrecarrega a articulação? Sobrecarrega na medida de que o bruxismo, principalmente de vigília, por ser um microtrauma de altíssima frequência, ele, aos poucos, tem esse potencial de danificar o sistema sinovial, tá? Por quê? Porque leva essa articulação a uma situação de sobrecarga. Essa articulação não está mais somente agindo com uma carga funcional, ela está sobrecarregada, e a sobrecarga é esse bruxismo. E essa sobrecarga, ao degradar colágeno, ao gerar um mecanismo de hipóxia-reperfusão, ela vai potencializar, detonar esse sistema de lubrificação sinovial, e isso no paciente com deslocamento de disco pode potencializar, pode fazer com que esse paciente culmine com um travamento articular importante. E aí a gente precisa resgatar toda essa biomecânica articular, né? Então, era esse aí o recado que eu queria dizer para vocês. Eu costumo conversar com o paciente, quando o paciente tem um bruxismo de vigília, um relato, um diagnóstico de bruxismo de vigília, e tem as questões articulares, eu costumo dizer assim para ele: poxa, você já ouviu falar que pessoas mais idosas, que têm artrose ou artrite, não podem carregar peso, né? O médico fala: olha, a vovozinha tem uma artrite no joelho, o médico fala: olha, não carrega a bolsa de mercado pesada, não sobrecarregue essa articulação, né? Acho que todo mundo já teve alguém na família e já ouviu essa frase. Então eu digo: olha, esse bruxismo de vigília que você faz, ele é a bolsa de mercado da sua ATM, tá? Então toda vez que você fica entrando nessa atividade, isso é um microtrauma diário que sobrecarrega a sua articulação temporomandibular. Então eu tenho sempre essa conversa, principalmente nos pacientes com travamento, com muito bruxismo de vigília, porque eles têm que entender a parte deles do processo de tentar diminuir a atividade, por mais difícil que seja, que a gente sabe que não é fácil para o paciente com bruxismo de vigília reduzir essa atividade, né? A gente sabe que tem muita coisa envolvida, né? São pacientes que normalmente fazem com o componente de ansiedade muito envolvido, então
A gente sabe que não é fácil, mas tudo começa com educação e orientação. Se ele não souber, ele não tem nada para lutar contra isso. A gente tem que dar essa informação para que ele tenha essa capacidade de tentar melhorar, tá? E a gente está aqui para ajudar. Bom, então esse é o conteúdo que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado. O bruxismo é uma sobrecarga importante para a articulação temporomandibular. E é isso. Deixa aí a sua curtida, a sua opinião e a gente se vê na próxima.